a presença do nosso Deus. O segundo momento que nós estamos aqui para adorar ao Senhor agora com um novo grupo, para glorificarmos e exaltarmos esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é tão bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aí para agradecer por mais uma semana que se passou. O Senhor sustentou a nossa vida e iniciarmos mais uma semana pedindo a graça, a sabedoria e a bênção do nosso Deus. Romanos capítulo 8, verso 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 da palavra do nosso Deus. Nós vamos estar lendo esta passagem que Paulo compartilha aos irmãos que estavam em Roma. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, irmãos: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por esta palavra tão maravilhosa e abençoadora para a nossa vida. Paulo, escrevendo esta carta aos irmãos que estavam em Roma, nos deixa aqui uma palavra tão maravilhosa, dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Então, nós temos aqui muitíssimos motivos para glorificar a Deus. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, condenados, mas agora aqui o Senhor se manifestou nesta terra, revelando-se ao homem e pagando um alto preço por todos nós, que é a manifestação da sua graça. E todos aqueles que trilham este caminho e andam no Espírito, estão livres dessa condenação. Queridos, que nós possamos glorificar e exaltar ao Senhor, porque por Jesus nós fomos libertos e livres da condenação e da morte eterna. Amém? Vamos falar com Deus nesta noite. Os irmãos que também estão em sua casa nos acompanhando, que o Senhor possa abençoar, nos dar um bom culto nesta noite, abençoando todos nós, falando aquilo que o Espírito tem para falar e tratar com cada um de nós
nesta noite. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, eu quero neste segundo momento, Senhor, te agradecer e te louvar por esta oportunidade de expressar a nossa gratidão pela graça que se revelou a nós. O teu Filho amado Jesus Cristo, que se fez pecado, Senhor, se fez maldito na cruz do Calvário para a nossa salvação. Meu Deus, que maravilhosa graça é essa, este amor que nos constrange, Senhor. Queremos nesta noite oferecer a Ti a nossa gratidão, oferecer o nosso louvor, oferecer a nossa adoração por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Quero te agradecer, Senhor, pela liberdade de poder cultuar e adorar o teu santo nome, oferecer um culto realmente, Senhor, que agrada a Ti. Abençoa todos nós, que o teu Espírito Santo, Senhor, este amado e doce Espírito Santo, possa abençoar todos nós que estamos aqui nesta noite, usando cada um que terá uma oportunidade para expressar aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração, meu Deus. Recebe este culto para a glória do teu santo nome. Abençoa também os nossos irmãos que estão na sua casa nos acompanhando. Esta maravilhosa graça, esta presença que está neste lugar, também, Senhor, possa fluir nestes irmãos que estão impossibilitados de estar na tua presença, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, nesta noite, com muita alegria no nosso coração. Vamos adorar a Deus, vamos engrandecer ao Senhor Jesus por a sua maravilhosa graça, oferecer o nosso culto racional, a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão a Deus por poder estar na presença de Deus nesta noite. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus pela sua vida, pela minha vida. Graças a Deus por nos proporcionar mais essa oportunidade de juntos nós nos reunirmos, no templo para louvarmos ao Senhor, pois Ele é santo. Não importa a situação que nós estamos vivendo, nós aqui, aqueles que nos veem, nos ouvem através da transmissão, talvez as pessoas falam, esse povo é tudo doido, É o momento de estar na sua casa, fechado, sem contato, mas nós sabemos dia após dia de casos, de situações, de pessoas que não saíram, talvez não se envolveram, não se misturaram com pessoas e contraíram o famoso Covid-19. Muitos foram restaurados, recuperados, restabelecidos, mas muitos partiram. Então, diante da situação, o que eu devo fazer? Louvar ao Senhor. Igualzinho Jó falou, mas o que eu vou fazer? Eu vou louvar a Deus. Posso conhecer a morte, posso amanhecer talvez sem vida. Eu vou louvar ao Senhor. Podemos sim, sem dúvida, louvarmos ao Senhor em casa, sem dúvida nenhuma. Mas se tivermos oportunidade de nos reunirmos igual aqui, no dia de hoje, de manhã estivemos aqui, os irmãos que não puderam estar, estão aqui conosco, faça isso. Aproveite o tempo, a nossa vida, a sua vida, louvando o nome do Senhor. Como nós ouvimos aqui a abertura do culto, nenhuma condenação há. Nossa vida estando na presença de Deus, então Ele vai conduzir os nossos passos, os momentos que nós tivermos que passar, talvez difíceis,
Mas vamos aproveitar a oportunidade que temos de nos reunirmos na presença do Senhor. Amém? Com cautela, com sabedoria, respeitando as leis, as normas, sem dúvida nenhuma. Mas não vamos cruzar os nossos braços e deixar de cultuar ao Senhor, de deixar de viver. Enquanto não passar a situação, eu não vou na igreja. Ouvimos aqui esse dia do pastor. Se demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, então a minha vida de cultuar a Deus, junto com os irmãos, acabou. Vamos aproveitar o nosso tempo. Amém? Privilégio nós nos revermos novamente. E vamos louvar ao Senhor. Vamos dizer que Ele é santo. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Ele é poderoso. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, aleluia, novamente. Aleluia. Louvamos a Deus. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Acima de tudo é o nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém? Segundo a história que nós conhecemos, segundo a Bíblia, o Senhor, Ele é conhecedor de tudo.
Sendo conhecedor de tudo, ele conhece todas as pessoas. Amém? Todas as condições, todos os pensamentos, todas as possibilidades e tudo aquilo que é além das nossas forças. O próprio Deus, ele diz na sua palavra que não vem nada além daquilo que nós podemos resistir. Por isso eu vou frisar sempre nessas palavras, né? Para mim, quero viver o que eu falo. Vamos aproveitar o tempo que nós temos de cultuar ao Senhor. Mas se eu conhecer a morte igual os antigos, a igreja primitiva, amém. Estou na presença do Senhor. Hoje foi um casal lá em casa, não conhecia, o neto levou, a Nayara. Eles pertencem e frequentam, são membros da igreja Assembleia de Deus. Rapaz novinho, né? Novinho mesmo. Baterista. Ele não toca bateria lá. Falei, rapaz, nós estamos precisando de um baterista lá na igreja. Amém. Deus é que sabe. E nós conversávamos um assunto delicado, né? Na época de Sadraque, Mesaque e Abednego. Com toda certeza tinha muito mais gente que conhecia Deus, tinha compromisso com Deus, mas não mantiveram a postura diante do Senhor. Trazendo para os nossos dias de hoje, vamos manter a nossa posição diante de Deus. Vamos nos curvar, nos prostrar diante de situações que nos amedrontam, nos colocam medo, porque as promessas de Deus, elas vão se cumprir em nossos dias. Em nome de Jesus. Qual é a minha obrigação, né? Então, é manter a minha posição diante do Senhor. O difícil e o impossível Ele faz. Não importa o que a realidade diz. As promessas do Pai vão se cumprir na minha vida. Não importa. Não importa o que a realidade diz, viverás de Deus. As promessas do Pai vão se cumprir. Vem aí na sua vida, não importa. Não importa o que a realidade diz, viverás de Deus. Serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Uma família prosperarei, contas e glórias, estrelas do céu. Isso será sua Levanta, sai da sua treva, busca o milagre que tem reservado pra ti e verás que estou E serás uma grande
Moisés quis questionar: Senhor, mas eu vou lá no nome de quem? Vou chegar lá diante de Faraó, vou falar quem que mandou? Eu sou o que sou, é o mesmo hoje. Não importa a situação que nós estamos vivendo, nós estamos na presença do Senhor. Amém? Aproveitando os irmãos em pé, quero convidar o pastor Rodrigo. Vamos orar para o recolhimento das ofertas, contribuirmos, e logo nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. E coloque isso no seu coração, coloquemos isso no nosso coração. Nós servimos um Deus vivo, um Deus que pode, um Deus que Ele zela para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para os seus servos. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento, meus irmãos, em nome de Jesus. Não é bom nós louvarmos a Deus, sentir a Tua presença, fluir em nosso meio, tocar mais profundo da nossa alma. Como é bom, como é maravilhoso poder servir o nosso Deus, queridos. Eu quero nesta noite compartilhar um texto com nossos irmãos para o exercício da nossa fé, que está em Malaquias capítulo 3, versículo 10, é um versículo muito usado para esse momento de oferecermos para Deus aquilo que Ele tem dado para nós, que são os recursos financeiros. E Malaquias capítulo 3, versículo 10, para exercício da nossa fé, imagino que todos os irmãos, ou pelo menos uma grande maioria, saibam ele de cor e salteado. Diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Glória a Deus. Estava compartilhando com os irmãos que estiveram no primeiro momento aqui na casa de Deus, cultuando, adorando ao Senhor, sobre esse texto. É muito desafiador para nós hoje ensinar, né? Nós que procuramos dedicar ao ensino da palavra do nosso Deus, porque existem muitos doutores, principalmente na internet, por que não pensar também dentro do templo? E doutores, aqueles que se opõem ao ensinamento da palavra do Senhor. Quando nós estamos numa ministração, ou quando acaba um assunto, não precisa fazer isso não, é exagero do pastor, esse negócio é só da antiga aliança, Jesus. Então, sempre há um grande questionamento das pessoas aos ensinamentos de Jesus. E isso tem se multiplicado de uma maneira assim tão acelerada. As pessoas estão se manifestando contrárias
a palavra de Deus e muitas induzindo outras pessoas a pecarem, a não cumprirem a palavra do nosso Deus. Mas nós não vamos deixar por causa disso de ensinar. Nós vamos continuar ensinando e ministrando sobre a vida dos irmãos. Eu falei logo de manhã que há um grande esforço da nossa parte, da vida da nossa irmã Gislene, ensinar a respeito de ser um dizimista, de ser um ofertante, porque há uma preocupação de nós cumprirmos com os preceitos, os mandamentos do Senhor e agradar a Deus em tudo, não é verdade? Agradar ao Senhor em tudo e mostrar que aquele que cumpre esse mandamento está debaixo de bênção de Deus. E o Espírito Santo falando comigo esta semana, trabalhando e ali, comunhão com o Senhor, pensando a respeito do assunto, ali como o Espírito mesmo conversando, e às vezes a gente vê um grande questionamento das pessoas a respeito de ser um dizimista, de ser um ofertante. O Espírito Santo falou no meu coração para comunicar também aos irmãos, porque aquelas pessoas, não precisa ofertar, não precisa dizimar. É muito fácil, irmãos, é muito fácil nós observarmos a vida daquela pessoa que é um dizimista, que é um ofertante na casa do Senhor, que é fiel a Deus, que obedece, que não se opõe à palavra de Deus. Se você fizer ali uma rápida observação na vida desta pessoa, você vai ver quanto ela é abençoada por Deus, quanto as coisas de Deus se multiplicam na sua vida, há uma prosperidade financeira. Então é muito fácil quando você vê aquela pessoa que é contrária, porque a gente tem alguns grupos contrários. Tem aquele que se manifesta e até com palavras assim bem delicadas, elas usam para manifestar essa opinião contrária à palavra de Deus. Mas há aqueles que estão até mesmo no seio da igreja ou frequentam alguma comunidade, mas dentro dela não obedece, não cumpre com a palavra do Senhor. E com isso você observa que a vida dessas pessoas que não obedecem, elas não engrenam, sabe? Não tem aquela bênção, porque é essa prosperidade oferecida pelo Senhor em todas as áreas da sua vida. E muitas pessoas às vezes estão na igreja, mas estão com uma vida seca, uma vida estéril, que não desfrutam dessa bênção. Por quê? Porque são contrárias ao mandamento do Senhor. Não adianta o homem achar que vai se manifestar contrário à vontade, a um mandamento do Senhor, e achar que vai sair prosperando e vai ser a pessoa mais abençoada. Então fica para nós nesta noite uma observação do Deus da palavra. Se você ainda não cumpre com esse mandamento, cumpra, seja fiel ao Senhor. Eu também falei com os irmãos que na nossa vida, de oferecer a Deus aquilo que está relacionado aos dízimos, às ofertas, nós temos que ser fiéis ao Senhor no tocante aos dízimos, a 10ª parte, e também nós temos que ser ofertantes, generosos na casa de Deus, porque também existe aquele outro grupo que, não, eu entrego o dízimo, agora que se vire, se tiver alguma outra necessidade, o pastor, a líder da UFEBRAC, das crianças, a líder de qualquer setor, que se vire, eu já sou dizimista. Não, irmãos, nós temos que ser fiéis ao Senhor e devemos ser generosos com a obra de Deus, porque aí nós vamos ver a bênção de Deus se aumentar mais na nossa vida. Eu louvo a Deus que nós temos aqui irmãos que são fiéis ao Senhor, que se tem um projeto eles abraçam. Nós temos aí um projeto já há alguns anos abraçando projetos missionários, e se aparecer mais um, eu sei que tem aqui irmãos que vão falar: pastor, eis-me aqui, enquanto que eu posso abençoar, porque são fiéis e são generosos, e aí desfrutam da bênção de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos. Vamos oferecer a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas na casa de Deus. Quero que você pegue a sua oferta em sua mão nesse momento, nas suas mãos.
Quem está na sua casa, deseja contribuir com esta obra, tem a possibilidade de fazer uma oferta na conta da igreja. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, quero te louvar, Senhor, e te agradecer por esse momento tão maravilhoso, precioso, Senhor, de estarmos na tua presença, Senhor. E agora, poder oferecer a ti uma oferta de gratidão, de sacrifício, entregar, Senhor, a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor tem entregado para nós, na tua casa, para que esse espaço seja mantido, Senhor, com qualidade, porque é isso que é a tua vontade, Senhor. Continua a abençoar e prosperar celeiros, lagares, aumentando, Senhor, a riqueza dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Pode sair do teu lugar, você que está aqui na igreja, apresentar a Deus o seu dízimo, a sua oferta. E para você que está na sua casa, não vai na onda desses teólogos que são contrários à vontade do Senhor. Vamos ficar naquilo que o Senhor tem ensinado para nós, com homens e mulheres de Deus que têm um compromisso verdadeiro e genuíno com a palavra do Senhor. Eu já quero também aqui convidar a nossa irmã Gislene para estar vindo aqui à frente. O Espírito Santo ministrou no meu coração para pedir para ela ministrar para nós, e se ela aceitaria esse desafio de ministrar nos 2 cultos. Então ela já teve aqui no período da manhã, agora na parte da noite ela também vai estar ministrando para nós. A nossa irmã Gislene, que desde que começou o isolamento, toda essa situação, se colocou na brecha e tem sido um grande canal de bênção para abençoar a nossa vida e a vida de toda a comunidade aqui de Osasco, e também de todos que estão nos acompanhando pela internet, pelo ministério que o Senhor tem dado a ela. Então vamos, nesta noite, agradecer a Deus e aprender com a nossa irmã Gislene, com a palavra do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor aos que estão em casa também, acompanhando o nosso culto, né? Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 8 e 9. Nós faremos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Eu vou procurar, ser bem objetiva, porque hoje pela manhã eu já tive a experiência de que esse modelo de 1 hora judia um pouquinho do pregador, né? Então vamos lá, irmãos. Eu lendo esse versículo, eu posso extrair algumas informações aqui que estão implícitas. Primeiro, Filipe, ele é caracterizado aqui como o evangelista. E me chamou bastante atenção que está Filipe, vírgula, o evangelista, vírgula. Isolado ali entre vírgulas, destacado o evangelista. Isso é uma informação que o Senhor vai tratar conosco. Um dos 7, ele tinha 4 filhas. Cesareia era um lugar próspero. Então a pessoa que tinha condição de morar em Cesareia é porque ela tinha algum patrimônio material. Além disso, ele recebeu Paulo com algumas outras pessoas em sua casa e os hospedou. É Paulo que está falando aqui. Lucas escrevendo sobre a viagem de Paulo. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia. Então, a pessoa que tem condição também de hospedar uma casa com acomodações para hospedar
um grupo de missionários, de pessoas que está viajando, eu também subentendo que ele tem alguma condição para isso, né? E também o texto diz que ele tinha 4 filhas que profetizavam. Implícito nesse texto, então, está que a situação de Filipe era de prosperidade. Como o pastor disse aqui, que a prosperidade de Deus, ela abarca todas as áreas da vida do ser humano. Só que nem sempre foi assim a vida de Filipe. O que levou Filipe para Cesareia foi um momento de crise. E foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Se nós voltarmos um pouquinho na história, em Atos 6, é quando se fala de Filipe, a primeira vez, dizendo que ele era um dos 7. Esse Filipe aqui, irmãos, não é o Filipe discípulo. Ele foi separado inicialmente no seu ministério como diácono, para servir as mesas. Isso está lá em Atos 6, no versículo de 1 a 7. Mas eu vou ler os 5, para nós remirmos o tempo. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Então, olha aqui. Eu disse lá naquele versículo que me chamou a atenção a ênfase que o escritor de Atos teve em destacar que Filipe era o evangelista. Ele não era um evangelista, ele era o evangelista. Mas ele nem sempre foi um evangelista. No início do seu ministério, ele foi chamado para ser garçom, para trabalhar na assistência social da igreja. Se nós lermos aqui o 6, a partir do 1, a igreja primitiva estava crescendo. E existia já na igreja primitiva a assistência social. E um grupo de irmãos foram reclamar com os discípulos de Jesus, com os 12, porque algumas viúvas estavam deixando de ser assistidas. E os 12, em reunião entre eles, falaram: não é justo, não é agradável, não é lícito para o crescimento da igreja, não é proveitoso que nós nos detenhamos nesse serviço de estar fazendo assistência e deixemos de orar, de nos dedicar ao estudo da palavra e ao ensino da palavra. E aí eles tiveram a ideia: vamos separar alguns homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, para este serviço. Aqui começa a história de Filipe. É a primeira vez que ele é mencionado na Bíblia Sagrada, no texto bíblico. E ele foi chamado inicialmente para servir, para trabalhar servindo à mesa, porque na igreja primitiva eles tinham o hábito de fazer inclusive refeições todos juntos, de compartilhar todas as coisas. Só que houve a perseguição. E ele saiu de Jerusalém para Samaria. E ali, aquele homem que inicialmente foi chamado para servir mesas, para ser garçom, começa a despontar no seu ministério. A Bíblia diz, no capítulo 8, que ele falava do amor de Cristo, que ele expulsava demônios, que ele curava, fazia sinais, prodígios, maravilhas, e que era unânime a aceitação das boas novas do Evangelho, do sacrifício de Cristo, por parte dos que ouviam a palavra de Filipe. Nesse momento de crise, ele saiu do conforto de Jerusalém, da sua terra natal, e não diria aventurou, ele foi na direção do Espírito, entregando a sua vida pelo reino
e o Senhor acrescentando, capacitando, prosperando o seu ministério, que começou servindo mesas. E ali entra agora uma outra pessoa nesse relato sobre a vida de Filipe. No capítulo 8, entra no versículo 26 a figura do eunuco. O eunuco, todos aqui são já crentes maduros. O eunuco não é o nome da pessoa, era uma condição física daquele homem que tinha tido as suas partes íntimas removidas, né? Alguns eram eunucos na totalidade, sem testículos e sem as genitálias completas, outros apenas sem os testículos. E esse homem, que a Bíblia, o escritor de Atos não se deteve, talvez por não saber, nem se preocupar em registrar o nome dele. Ele é apenas o eunuco. Se trocou a individualidade, o nome dessa pessoa pela sua condição de ser eunuco. Ele era um homem religioso. E ele, apesar de eunuco, ele era um homem de posses, bem-sucedido materialmente, porque ele era o tesoureiro da Candice, da rainha suprema, da rainha materna dos etíopes. E ele era adepto ao judaísmo. Ele saía da Núbia, da sua cidade natal, da sua nação, anualmente e ia adorar em Jerusalém. Ele era religioso. Segundo a Bíblia de Estudo, eu não me lembro se é a Bíblia da Mulher ou essa NVI, porque eu consultei as duas, 300 quilômetros para ir, 300 quilômetros para voltar. Era um sacrifício que esse homem fazia para ir adorar. Só que lhe faltava algo. Lhe faltava algo. Que nós agora vamos entrar na caracterização dessas duas personalidades. O que o Senhor colocou no meu coração é para falar com a igreja e nós irmos percebendo na nossa condição de servos de Deus, na nossa carreira, na nossa caminhada cristã, com quem é que nós vamos nos enquadrar aqui? Com Filipe ou com o eunuco? Fazendo já o panorama geral da situação dos dois, né? Então, Filipe, um dos diferenciais na vida dele é que ele era obediente. Ele tinha extrema intimidade com Deus, porque no versículo 26 a Bíblia diz que ele ouviu um anjo. Depois, se não me falha a memória, no versículo 29, a Bíblia diz que ele ouviu o Espírito Santo. Então, ele era um homem de profunda intimidade com Deus. Isso tudo nós estamos buscando na Bíblia Sagrada para entender o porquê da prosperidade plena de Filipe, relatada em Atos 28. Porque a Bíblia mostra que ele era uma pessoa de prosperidade plena. Ele tinha boas posses materiais, condição de receber pessoas na sua moradia, ele tinha uma família ajustada e ele é a única personalidade bíblica que o escritor se deteve a abrir aí, dar essa pausa no relato para caracterizá-lo como o evangelista. Então ele tinha prosperidade espiritual, material e familiar. Era uma vida, como o pastor disse aqui, cuja a sua vida era plena. O Senhor o abençoava em todas as áreas. E nós estamos voltando, caminhando aqui na vida dele, para entender qual foi o percurso que levou Filipe a chegar a essa condição de prosperidade plena em todas as áreas da sua vida. E uma das características era a obediência, a intimidade e a obediência que ele tinha. Porque nos versículos 26 e 29, ele ouve Deus falar, ou através de anjo ou pelo Espírito Santo. No 27 e no 30 ele obedece.
E essa obediência dizia respeito ao eunuco. Segundo os teólogos, ele se locomoveu 80 quilômetros para atender o mandado de Deus de ir para a estrada de Gaza. Ele andou 80 quilômetros, ele foi para lá sem saber o que ele ia fazer lá. Ele não sabia que tinha eunuco lá. Deus falou, ele foi. Na segunda vez que o Espírito Santo fala com ele, fala para ele, acompanha aquela carruagem. Ele estava a pé. E ele correu, porque carruagem ou é conduzida por animais ou por pessoas naquela época que conduziam nos próprios ombros. Mas eram no mínimo 4. Se fossem pessoas, ele demandou um esforço físico para ele correr, se emparelhar com aquela condução e entender o que Deus queria com ele ali. Quando ele chega ali, o eunuco estava lendo o texto de Isaías. E ele perguntou para o eunuco, você entende o que você lê? Ele falou, como que eu vou entender se não me explicarem? E aí eu entendo aqui que o eunuco era conhecedor do Deus único, religioso, zeloso, porque ele andava 600 quilômetros para adorar. Só que faltava algo. Ele ainda não tinha tido um relacionamento pessoal com Cristo. E é isso que o Senhor quer tratar conosco. É para nós olharmos para dentro de nós e vermos se nós desejamos prosperidade plena, espiritual, material, familiar, de saúde para as nossas vidas. Com quem eu me identifico aqui? Porque se eu me identifico com Filipe, eu tenho que seguir os passos do Filipe. Se eu me identificar com o eunuco, eu devo seguir os passos do eunuco. Porque a Bíblia relata que o eunuco, após ser ministrado por Filipe e descer as águas do batismo, ali mesmo, ele foi embora com o coração cheio de alegria. É essa palavra que o texto diz. E Filipe foi transladado daquele lugar de maneira sobrenatural para um lugar chamado Azoto, para continuar a obra de Deus. Mas algumas coisas me chamam a atenção. Embora o eunuco fosse temente a Deus, esforçado, faltava algo. Faltava relacionamento pessoal com Cristo. Faltava entender de fato o plano de salvação de Deus para com o homem. Faltava algo. Eu não sei o que está faltando para que você alcancemos a prosperidade plena que Deus tem para nos dar, que foi cantado aqui nesta noite, que não importa a realidade. Não importa o que está acontecendo, as promessas de Deus vão se cumprir. Na palavra, no louvor, dizia, levanta, sai da tua tenda. O eunuco estava numa situação de religiosidade, mas sem conhecimento real de Cristo, da pessoa de Cristo, sem relacionamento com Cristo. E o Senhor quer se relacionar conosco. Nessa quarentena, como é que está o nosso relacionamento com a pessoa de Jesus? Porque Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E aí, ao ser anunciado o evangelho, o coração dele se rendeu e ele cumpriu com os mandamentos do Senhor. O que me chama a atenção é que era apenas um coração sedento, buscando por Deus. E Deus moveu um homem 80 quilômetros. Fez esse homem correr atrás de uma carruagem. Falou com ele por 2 vezes, por intermédio do anjo, por intermédio do Espírito Santo, para saciar a necessidade de Deus que aquele coração tinha. Então, o que nós aprendemos? Se o nosso coração é sedento por Deus, se o nosso coração é sedento pela presença do Espírito, Deus não está alheio a isso.
Deus, de uma maneira ou outra, vai de encontro com você e comigo nesta noite. O Senhor quer te encontrar. O Senhor não está alheio ao que está acontecendo com você. O Senhor viu o eunuco naquela estrada de Gaza, numa estrada deserta. Alguns textos, algumas versões bíblicas, algumas traduções, diz que a estrada era deserta. Deus viu o eunuco naquela estrada deserta e fez com que Filipe saísse 80 quilômetros para se encontrar com ele. E o que o Senhor coloca no meu coração neste momento para compartilhar com a igreja: eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que tem te angustiado. O que eu tenho certeza é que Deus não está alheio ao seu sofrimento, e necessário for Ele mover pessoas de um lugar para outro para vir de encontro com a sua necessidade, em seu auxílio, em seu socorro, o Senhor fará. Creia nele. Deus não está alheio. Quando você deita no seu travesseiro, de lado, o Senhor coloca no meu coração desta maneira, e a lágrima escorre no travesseiro. O Senhor te vê. O Senhor te vê. Ele não está alheio, o Senhor está te vendo. E no momento certo, Ele vem com auxílio e socorro para a sua vida. Continuando aqui, que os minutos não param. No momento em que o eunuco entende o plano de salvação, ele deseja se batizar. Irmãos, no momento que eu e você entendermos o mistério de Deus, porque é pessoal, é comigo que Deus trata de uma maneira, com você Deus trata de outra. No momento que houver a revelação do Espírito Santo na sua vida, te dizendo o que tem que ser feito, faça. Foi isso que o eunuco fez. Não partiu de Filipe falar para ele: você tem que se batizar. A Bíblia diz que Filipe começou a falar do plano de salvação de Jesus Cristo a partir do texto que o eunuco estava dizendo, mas certamente ele já tinha ouvido falar de batismo, ou Filipe falou de batismo para ele, mesmo porque existia um batismo por submersão nos judaizantes, né? Na religião judaizante, mas a Bíblia diz que nós devemos ser batizados por imersão e não por submersão, para simbolizar o sepultamento do velho homem. Mas no momento em que ele teve a revelação de Cristo por meio do anúncio do Evangelho, ele fez o que tinha que ser feito. E nós também devemos buscar de Deus, no momento que o Espírito Santo trata no seu coração, e você sabe o que é que você deve fazer, não fique retardando, faça. Continuando aqui, porque esse relógio não espera mesmo, né? Muitos podem questionar por que o batismo é tão importante. O batismo, e o eunuco desejou se batizar naquele momento, não quis deixar para outro momento. Ele simboliza, é o rito de iniciação do cristão na carreira de fé. E se nós pensarmos em matéria, o que tem a ver? Vai lá numa vasca de água, numa piscina, num batistério, toma um banho. Materialmente, pode ser que seja se molhar, tomar um banho. Mas no mundo espiritual, você está professando Cristo diante de Deus, diante dos homens, e o que é mais importante, diante de Satanás. Você está dizendo para Satanás: você não tem mais autoridade sobre a minha vida, porque o velho homem foi sepultado. A nova criatura que nasceu do Espírito de Deus está no domínio, no comando, no cuidado e na liderança do Deus vivo. Portanto, Satanás, você não tem mais autoridade sobre a minha vida. No mundo espiritual, este é o efeito do batismo, a importância do batismo. Então, irmãos, fechando aqui esta palavra, para que o pastor
chamar o pastor dar o terno do culto. Nessa noite, se não fosse momento de crise, de perseguição da igreja, Filipe não tinha saído de Jerusalém, não tinha, porque quando de Jerusalém a Cesareia, eu tentei fazer aqui, mas a informação bíblica que eu consegui é que tinha transcorrido aproximadamente 25 anos. Do momento que ele foi chamado para servir as mesas, sem nenhum status, até o escritor de Atos dar uma pausa no seu relato para intercalar uma informação importante, dizendo que ele era o evangelista, transcorreram 25 anos ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Algumas outras privilégios de Filipe que ele teve por obedecer a Deus. Ele é o único na Bíblia que tem esse aposto. Dentro da língua portuguesa isso chama aposto, explicando que ele é o evangelista. A palavra evangelista aparece mais 2 vezes na Bíblia. Em Efésios e em Timóteo. Em Efésios, listando os diferentes ministérios e dons que o Senhor concede para a igreja. Em Timóteo, o apóstolo Paulo aconselhando Timóteo que ele deveria agir como um evangelista. Mas, caracterizando uma pessoa, segundo a Bíblia de Estudo da Mulher, segundo a Bíblia de Estudo NVI, nesta Bíblia aqui, o único que é caracterizado como o evangelista é Filipe. Outra coisa, de maneira sobrenatural, ele foi tirado daquele lugar, o eunuco seguiu o caminho na estrada de Gaza, e o Senhor o tomou dali e o levou para um lugar chamado Azoto, para continuar a obra evangelística. Olha que experiência sobrenatural para um ser humano. Então, servos do Senhor, ministros de Deus, porque cada um de nós que estamos aqui, eu estou falando por uma plateia seleta. Não estou falando para uma plateia qualquer nesta noite. Cada um de nós que aqui estamos tem uma chamada específica no reino de Deus. E essa nossa chamada, esse nosso ministério, só vai prosperar por meio da nossa obediência. Pastor Rodrigo, de manhã eu fui embora com isso. Agora eu não vou. Filipe só obedeceu. E o resultado veio. Ele foi chamado para servir menicaixa, ele foi chamado para servir mesa. Não era uma posição de destaque. A igreja de Osasco é uma igreja pequena. Pode não ter um destaque exponencial nem no município, nem na convenção, mas tem para Deus. E o que o Senhor coloca no meu coração para eu falar para o Senhor nessa noite é que basta obedecer que as coisas vão acontecer. Como aconteceram com Filipe. Ele só obedeceu. E de um diácono que servia mesas, em uma missão que não tinha destaque, ele foi considerado o evangelista. Então, é só obedecer. Irmãos, eu peço à igreja que se coloque em pé. Nós vamos orar brevemente, porque o pastor ainda tem que concluir o culto e dar as considerações finais. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, a tua palavra foi exposta, Deus, na medida que o Senhor colocou no meu coração, tudo que o Senhor tratou comigo, Deus, nesta madrugada, Jesus, eu procurei ser fiel àquilo que veio ao meu coração. Eu tenho crido, Senhor, que o que vem ao meu coração é da tua parte, porque eu tenho te buscado e eu tenho tentado obedecer. E nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor cumpra, Pai, a tua promessa de cuidado sobre a vida dos teus filhos,
que aqui estão e que estão te assistindo pela transmissão. Pai, dê graça para os seus filhos fazerem aquilo que é necessário que façam, que o Senhor está revelando ao coração. Deus, eu te agradeço por esse momento. Entrego, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. Suplico pelo teu cuidado, pela tua proteção. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada na tua presença, cuidando de cada detalhe das nossas vidas e nos dando prosperidade plena, mesmo diante da crise, como o Senhor deu para Felipe, Senhor. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, 19 horas é só o tempo da bênção apostólica. Glória a Deus, irmãos, é um desafio. Jesus de Nazaré, a vontade é ficar ouvindo, adorando e glorificando ao Senhor. Nós temos que ser prudentes e respeitar as autoridades e os decretos municipais. Mas que palavra maravilhosa, irmãos. Olha que experiência, irmãos, de Felipe. A sua matéria foi transladada de um lado para o outro. Olha que movimento. Irmãos, nosso Deus é sobrenatural, irmãos. Nosso Deus é tremendo. Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosíssimas e tremendas, que nem sequer passou pela nossa cabeça. Nosso Deus, Ele é soberano. Amém, irmãos? Glória a Deus. Medite nesta palavra que o Espírito compartilhou conosco, pelo ministério da nossa irmã Gislene. Que Deus continue abençoando todos nós, tendo uma semana vitoriosa, abençoada em Deus, de milagres, de portas abertas, em nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, nós temos reunião de oração pelo aplicativo, que nós nos reunimos para orar. Quarta-feira é a quarta da vitória, e Deus tem sempre uma palavra de vitória. A palavra de Deus sempre é de vitória, seja ela para exortar, para consolar, edificar a nossa vida, é sempre uma palavra de vitória. E para os irmãos que estão nos assistindo na sua casa e desejam conhecer a igreja em Osasco, participar de um culto público, tem aí o telefone para você entrar em contato e ver em que momento você pode estar presente conosco aqui para adorar a Deus, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu só quero aqui louvar a Deus pelos 2 momentos que o Senhor concedeu para nós. Também domingo estaremos juntos nos 2 momentos, às 10 e às 18 horas. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos sempre, todos digam. Levanta a sua mão mais alto que você puder, balance ela bem forte e diga mais uma vez: a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, vão em paz, uma semana vitoriosa em nome de Jesus.